boa noite. Hoje a gente vai começar falando sobre, mais uma vez, falando sobre relacionamentos aqui. Hoje voltado um pouquinho para relacionamento e autoestima. Tá? Quando a gente vai tentar entender aí o que prejudica quando alguém tem uma baixa autoestima, o que interfere no... Oi, Carol, boa noite. O que interfere no relacionamento, né? A pessoa que tem uma baixa autoestima, como é que isso interfere no relacionamento, como é que o relacionamento também acaba interferindo na baixa autoestima de alguém, e a gente vai tentar fazer essa conexão. E a gente vai tentar fazer essa conexão entre baixa autoestima e relacionamento, tá? Vamos entender aqui um pouquinho o que a gente pode fazer para conseguir, de alguma forma, elevar a autoestima. A autoestima aqui é entendida como uma filosofia de vida e não como um alcance de resultados. E a gente vai entender melhor como é que vai funcionar tudo isso, tá? O tema da nossa live hoje é tudo para o outro, nada para mim. A crueldade em se doar ao outro e não pensar em si mesmo. A gente vive muito esse mecanismo dentro dos relacionamentos de estar o tempo inteiro se doando. A gente vai entender um pouquinho o que está por trás de tudo isso, né? Qual a raiz dessa lógica em que a gente acaba se doando o tempo inteiro para o outro e não olha para si mesmo, não se valoriza, né? Não encontra valor em si. Então a gente vai passear um pouquinho sobre esses conceitos hoje, entendendo como é que tudo isso funciona, como é que tudo isso se estrutura, a partir de que momento tudo isso começa a acontecer na nossa vida, né? E como é que a gente pode, de alguma forma, minimamente, começar a praticar ações diárias que consigam reverter isso de alguma forma, melhorar, né? A gente vai vendo aqui. Então, vamos entrando aí. Boa noite, Matheus. Boa noite, Diogo. Então, se você acha que essa live vai servir para alguém, aquela pessoa que sofre muito com baixa autoestima ou tem uma baixa autoestima que não tá legal nos últimos dias, já clica no aviãozinho aqui e envia para essa pessoa, tá? Que é para essa pessoa, para ajudar essa pessoa, tá bom? E ajuda também aqui a gente para elevar o número de pessoas que vão ver essa live, tá? E aí, se você tiver qualquer dúvida sobre autoestima, você manda aqui nesse pontinho de interrogação que eu respondo durante o percorrer dessa live, tá ok? Então, a gente vai começar falando, contextualizando o que a autoestima tem a ver com relacionamento, onde é que elas se casam e qual é o impacto de uma pessoa que sofre com a baixa autoestima dentro da relação, né? A gente tem que pensar inicialmente que todo relacionamento precisa de uma base sólida, uma base em que eu consiga me sustentar, né? Então, a autoestima vai ser exatamente a base para um relacionamento bem sucedido, para um relacionamento saudável. Depois me digam se o áudio tá ok aí, tá tudo bem? Estão vendo legal? Tá bom? Só para eu ter uma noção. Então, a autoestima, ela vai ser a base para um bom relacionamento, um relacionamento saudável, um relacionamento sustentável. Quando a gente pensa em autoestima, não a autoestima de uma pessoa, porque aí seria um solo não nivelado. É como se a gente estivesse pensando aqui, por exemplo, que no solo, né, há duas bases e uma base de um lado está bem estruturada e a outra não. Então, as duas pessoas dentro de um relacionamento precisam estar com esses solos nivelados, ou seja, uma boa autoestima, uma autoestima adequada. Quando você tem apenas um dos lados com a autoestima adequada, né? Você vai consequentemente construir uma casa muito bem feita e no final ela pode desabar a qualquer momento porque um dos lados desse terreno não foi bem estruturado, não foi bem construído, certo? Então, vamos lá. Através da autoestima, né, a gente consegue focar com mais claridade, com mais lucidez no real ponto onde a gente tem que focar, que são nos problemas. Não que o foco esteja no problema e não na solução, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que muitas vezes dentro da relação a gente precisa ter um foco no problema, conseguir perceber como esse problema ele se estabelece ali no relacionamento e tentar resolvê-lo de forma simples e prática. Quando a autoestima não está presente, isso não acontece. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês por que não acontece. Porque a gente não consegue focar com clareza nos problemas. É como se a gente estivesse pensando aqui que o relacionamento fica meio poluído, né? É como se houvesse uma nuvem de fumaça cobrindo o relacionamento.
e principalmente a forma como a gente consegue resolver os conflitos dentro da relação. Eu vou dar um exemplo bem claro que vocês vão conseguir entender tudo isso. Tá? Então, mas aqui, resumindo, né? Sem autoestima, eu tô olhando pra cá porque tem uns pontinhos aqui que eu anotei importantes para não deixar nada passar para vocês, tá? Então, sem ela, os conflitos parecem ser cobertos de uma nuvem de fumaça. Vamos pensar que o relacionamento, os conflitos dentro do relacionamento são como um quebra-cabeça, é como um quebra-cabeça, tá? Então, o conflito dentro do relacionamento é como um quebra-cabeça. A gente precisa estar ali juntando, pensando, refletindo qual a melhor forma de encaixar as peças, qual a melhor forma de resolver aquele problema. Quando não há autoestima das partes que estão dentro do relacionamento, o que acontece? É como se você tivesse que montar um quebra-cabeça em meio a uma nuvem de fumaça. Pensa só, um quebra-cabeça ele já é complicado de se montar, né? Claro, tem vários níveis de dificuldade. Mas o quebra-cabeça, ele tem um nível de dificuldade de se montar, já é difícil. Se você consegue ver as peças, é difícil, mas se você está com uma nuvem de fumaça cobrindo tudo aquilo, né, cobrindo você está ali com a nuvem de fumaça cobrindo a sua visão, você vai acabar tendo muito mais dificuldade para conseguir mexer nas peças e fazer o encaixe perfeito. Então, isso é exatamente quando falta autoestima dentro do relacionamento. Quando alguma das partes está com uma baixa autoestima, a gente consequentemente vai ter uma maior dificuldade em resolver os problemas dentro do relacionamento. Porque parece que toda vez que a gente vai resolver, há algo que impede de fechar com mais assertividade. Exatamente a baixa autoestima interferindo na sua visão e como você consegue resolver os problemas dentro do seu relacionamento, tá? Então, quando não há uma boa autoestima, existe uma grande probabilidade de você viver relacionamentos extremamente fracassados. E o que eu estou querendo dizer com relacionamentos extremamente fracassados? São relacionamentos em que você é abusada ou abusado, são relacionamentos em que não há um diálogo, uma comunicação clara e assertiva, são relacionamentos onde você se doa o tempo inteiro, sempre esperando um retorno do outro, para validar a sua significância ou a sua importância, tá? São relacionamentos onde você vive com medo de ser abandonada, vive com medo de ser rejeitada. Então, é um relacionamento que alimenta o medo da rejeição, que alimenta o medo do abandono. Além disso, a gente tem que pensar que um relacionamento com a baixa autoestima, ele coloca no outro, né? Coloca nas mãos do outro o direito de você ser feliz. É como se a única possibilidade de você ser feliz... Oi, Leuda, tudo bem? É como se a única possibilidade de você ser feliz fosse dependendo do outro, né? O outro coordena, né? O outro comanda a sua felicidade. E aí você deposita tudo na mão da outra pessoa que está ali na relação, né? E isso é muito complicado porque... a gente sabe que colocar as coisas na mão da outra pessoa não é certeza de que vai dar certo. Imagina só que você vai, por exemplo, se servir, né? Imagina uma pessoa que vai servir a sua alimentação ali. Vai colocar seu prato, vai comer. Ela sabe o tamanho da sua fome. Ela sabe o quanto ela quer comer, o que ela quer comer, o que ela não quer comer. Mas se ela pega o seu prato e ela dá para uma outra pessoa, para que essa outra pessoa a sirva, ela corre o risco da pessoa colocar demais, ela corre o risco da pessoa colocar de menos, ela corre o risco de colocar algo que ela não come, entende? Então, se você sabe da sua fome, você tem que ir lá e se servir, não esperar que o outro faça isso por você. Quando você coloca toda a importância no outro, quando você coloca o dever de fazer você feliz no outro, você está exatamente fazendo isso. Você está colocando o prato para que o outro te sirva. E provavelmente ele vai colocar mais ou ele vai colocar menos. Geralmente ele coloca menos. E aí a gente entra num ponto bem complicado, né? Pessoas que vivem de migalhas, né? Vão dizendo aí o que vocês estão achando. Coloquem as suas dúvidas aqui, tá? Que a gente vai conversando, tá bom?
Então, isso é só uma contextualização breve para a gente pensar um pouquinho sobre autoestima e relacionamento, né? Como é que ocorre aí essa ligação. Então, uma forma bem ampla, só para a gente introduzir aqui, e aqui tá um calor, só para a gente introduzir aí esse conceito de autoestima e relacionamento. Vocês estão conseguindo entender até agora? Então, vamos continuar, tá? Geralmente as pessoas me perguntam de onde vem, né, de onde vem essa questão da autoestima ou da baixa autoestima? Quando é que ela começa a surgir? A partir de que momento? É na infância? É na adolescência? Quando é que isso começa a se instaurar, né? E eu costumo dizer que a autoestima, como tudo, ela começa a se formar na infância. A partir das nossas primeiras interações com a família, com a igreja, com a escola. São nessas pequenas interações iniciais da infância e depois, posteriormente, da adolescência, que a gente vai formando a nossa autoestima, que a gente vai conseguindo perceber o olhar sobre nós mesmos, a gente vai desenvolvendo esse olhar sobre nós mesmos, né? Mas a partir da infância, a gente não consegue desenvolver um olhar pleno sobre nós. Então a gente começa a traduzir que a gente é importante de acordo com o olhar do outro. Não sei se vocês conseguem entender a lógica disso, mas, por exemplo, quando uma mãe ela começa a olhar para o filho de uma forma positiva, o filho, consequentemente, tende a se sentir de alguma forma importante. Por quê? Porque no momento em que a minha mãe me olha com um olhar de importância e significância, eu acho que eu sou importante. Quando a minha mãe não me olha com um olhar de significância e importância, consequentemente eu posso me considerar uma pessoa não importante ou que não tem valor. Então, as relações que a gente estabelece com os nossos cuidadores, né, o pai, a mãe, o avô, a avó, lá no início da infância, são extremamente importantes para a gente conseguir criar essa boa autoestima, uma autoestima positiva, uma autoestima adequada, certo? Então, lá na infância, quando a gente começa a tentar entender, né, como é que vai funcionar essa lógica do olhar do outro sobre nós, a gente percebe um grande erro que acontece em muitas famílias, que é o quê? As famílias começam a dizer que a criança ela não tem muito direito de entender os seus próprios desejos, de entender as suas vontades. É sempre tudo muito voltado para o outro. É como se a gente fosse criado para se doar para o outro. É uma doação sempre para o outro. Pensa só, a criança quando ela tem um brinquedo, ela não pode ter o brinquedo só para ela. O brinquedo ele tem que ser compartilhado com o amigo, com o primo, com o vizinho, porque senão a criança é egoísta, entende? Ela não tem o direito, por exemplo, de não querer beijar o tio, de não querer dar um beijo na tia. Não, porque isso é falta de educação. Dê um beijo. Ou seja, ela não é treinada, né? Eu não gosto muito desse termo, mas ela não é criada, desenvolvida, ela não é educada para se olhar, para se perceber. Ela é educada sempre para doar para o outro, mesmo que ela não esteja com vontade. E aí a gente vai criando meio que essa cultura da doação para o outro, tá? A criança ela recebe do outro o que o outro acha que é importante para ela. Pensa só, uma mãe ou um pai, quando dá algo para uma criança, é o que ele acha que é importante naquele momento. Ele muitas vezes não se pergunta o que a criança gosta, como ela gosta, o que ela não gosta, o que ela queria que não fosse, como ela queria que não fosse daquela forma. Não é assim. Simplesmente é entregue à criança aquilo que se acha que ela merece. Por quê? Porque a gente tem essa cultura de achar que a criança ela não tem autonomia, que a criança ela não tem direito. E a gente vai criando exatamente esse olhar que é sempre pro outro. Eu me dou pro outro e nunca pra mim, tá? Então na infância a gente já tem muito disso. A criança ela recebe o que as pessoas acham que é importante para ela, mas não perguntam se ela deseja, como ela deseja as coisas, né? Então a gente vai criando meio que essa cultura. A criança, o nascimento da criança, né, é para satisfação do desejo de alguém. Basicamente isso. Os pais, eles estão ali com o desejo de ter um filho, então
a criança supre o desejo dos pais. Então, isso já é o primeiro complicador, apesar que, claro, toda criança vai nascer do desejo dos pais de terem filhos, mas se isso se perpetua e essa ideia de que a criança sempre é para satisfação do desejo do outro, ela fica muito fixa, aí a gente entra num grande problema, né? Porque a criança sempre vai estar ali para satisfazer os desejos do outro. Então a criança muitas vezes ela não pode falar do que gosta, é falta de educação, colocar a opinião dela. E aí a gente vai entrando em pontos complicados. Tudo é voltado para o outro, né? E aí muitas vezes nessa relação a autoestima ela começa a ser confundida com algo que não tem nada a ver com a autoestima, que é egocentrismo e egoísmo. Pensa só, quando alguém, né, principalmente as crianças aqui, já que a gente está falando da primeira infância inicialmente, quando alguém começa a pensar no eu, o que eu gosto, o que eu quero, como eu gosto, como eu quero algo, as pessoas começam a confundir. Não, essa pessoa é egoísta. Essa pessoa é egocêntrica. Mas não é bem assim, né? As pessoas não conseguem entender. Existe sim as pessoas que têm uma autoestima inflada. Porque nós temos basicamente 3 tipos de autoestima. A autoestima, quando a gente fala baixa autoestima, uma autoestima adequada e uma autoestima inflada. O que seria uma autoestima inflada? A autoestima inflada é exatamente aquela pessoa que tem uma certa... tem um potencial, mas a família, o meio, os professores reforçaram muito mais além do que ela precisava. E aí ela tem a sensação de que pode tudo, de que é melhor que todos, né? Sabe aquela pessoa de nariz empinado? Que não aceita crítica de jeito nenhum? Que se acha superior aos demais? Esse também é um problema. A gente está diante de uma pessoa que tem uma autoestima inflada. Ou seja, ela não tem uma autoestima adequada, não tem uma autoestima saudável. A autoestima dela está inflada. É tão ruim quanto ter uma baixa autoestima, tá? Então, é a minha opinião que vale. As minhas competências são as melhores competências. As suas não se comparam às minhas. Então, a pessoa que tem uma autoestima inflada é tão ruim quanto alguém que tem uma autoestima baixa. Mas quando a pessoa pensa em si, isso não significa que é egoísmo ou egocentrismo. Egoísmo e egocentrismo é você colocar o seu eu na frente de tudo e de todos, independente das consequências para o outro, né? Então eu não me importo se para satisfazer as minhas necessidades eu tenho que passar por cima do outro. Não importa se para satisfazer as minhas necessidades eu tenha que ignorar o outro, machucar o outro. Isso é egoísmo, isso é egocentrismo. Mas quando eu penso na minha necessidade, não para machucar o outro, mas para perceber o quanto eu tenho valor, isso não é egoísmo, isso é autoestima, tá? A autoestima ela tem muita coisa, né, que a gente pode, muitos fatores que a gente pode elencar aqui. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui antes de entrar nesse tema. Vamos ver. É muito complicado se relacionar com alguém que não nos admira, quando a pessoa só vê defeito. Sim, com certeza. E isso aqui, deixa eu ver quem mandou, Tamires. Isso aqui, Tamires, é exatamente o que a gente vai colocar como o relacionamento também interferindo na baixa autoestima ou na autoestima em geral, né? Vamos pensar aqui que uma pessoa que ela já tem uma baixa autoestima, se ela se relaciona com alguém que não te admira, isso vai intensificar a sensação de desvalia que ela já tem. Quando você não tem, você até tem uma autoestima adequada. É porque quando a gente tem uma autoestima adequada, geralmente a gente não se abala tanto com o que o outro pensa, com o que o outro fala, ou não fica esperando tanto o retorno dessa outra pessoa. Se a gente tem consciência de quem nós somos, do nosso potencial, a gente não espera o tempo inteiro que o outro fique nos validando. Mas, mesmo assim, quando você tem uma autoestima adequada, você entra num relacionamento e aí você começa a se relacionar com essa pessoa e ela não te admira, ela não ela não fala sobre suas qualidades, ela não fala sobre as suas competências, ela não fala o quanto você pode conseguir, ela não acredita nos seus sonhos, né? E ela só vê os seus defeitos e realça esses defeitos.
é extremamente complicado. Isso pode impactar na sua autoestima, isso pode aos poucos, com o tempo. Se isso for algo intenso e constante, aos poucos isso pode ir minando a sua autoestima, tá bom? E caracteriza-se também como um relacionamento tóxico, né? Porque você viver num lugar onde você não é admirada, onde você não é elogiada, pelo contrário, você só é criticada e a pessoa só vê seus defeitos, isso pode se caracterizar exatamente como um processo de relacionamento tóxico, tá? Então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, tá? Então, a baixa autoestima, ela tem a ver também com fatores que geralmente a gente não costuma considerar muito. Mas a baixa autoestima ela tem a ver com fatores sociais, com fatores genéticos, com condições inatas, né? Então, hoje o conceito de autoestima, na verdade, já foi muito deturpado. As pessoas entendem a autoestima como outra coisa que não tem nada a ver. A autoestima como não, fiquei magra, tô bela, tô gostosa, tá valendo aqui, minha autoestima tá elevada. Não, porque se a pessoa é magra, tá lá com um corpão, mas não consegue enxergar em si o potencial de vencer na vida, ela tá com baixa autoestima. Entende? Então, não é só ter um corpo magro, não é só bater milhares de fotos e postar no Instagram, não é só você colocar nas redes sociais que você se acha muito bem, que você se acha a mais bonita do bairro. Não. É você, quando você olha para si mesmo, você perceber algo real, algo positivo sobre você, né? Não é desconsiderar os defeitos que você tem, mas é saber o seu lugar no mundo, é você saber quem você é você saber das suas potencialidades, das suas qualidades, das suas habilidades. A gente vai aprofundar um pouquinho melhor quando a gente for falar propriamente da autoestima. Mas a autoestima tem a ver com muitos fatores que a gente não costuma considerar, como, por exemplo, pessoas que nascem em grupos não privilegiados ou desprivilegiados, elas tendem a desenvolver uma baixa autoestima. Como, por exemplo, as mulheres, por nascer mulheres, elas podem desenvolver uma baixa autoestima pela carga, pela energia ancestral, da ancestralidade de pessoas que foram maltratadas, judiadas por muito tempo simplesmente por serem mulheres. Né? A gente sabe que existe, socialmente falando, uma distinção entre quem nasce homem e quem nasce mulher. Socialmente falando, isso é impactante, porque quando a mulher ela nasce mulher, ela já pode se sentir de alguma forma desprivilegiada por conta da condição dela, ou seja, do gênero que ela nasceu. Assim acontece também com as pessoas, por exemplo, que nascem, né, que são lá homossexuais. Por quê? Porque já tiveram homossexuais mortos, já tiveram homossexuais excluídos da sociedade, que sofreram, né, enfim, que sofreram muita estigmatização, era essa palavra que eu estava procurando, que sofreram muita estigmatização, que foram segregados da sociedade. E aí quando eu nasço dentro dessa população e eu me percebo iguais àquelas pessoas que foram excluídas, segregados, eu começo a trazer para mim também uma certa carga negativa que pode interferir na minha autoestima. Então, quando a gente pega esses fatores, eles também vão contribuir. Assim como alguns fatores genéticos, como, por exemplo, uma pessoa que nasce com um corpo mais atlético, ela tende a ter uma melhor autoestima. Por quê? Porque o corpo dela já nasceu um pouco mais preparado para o que socialmente é mais valorizado. Uma pessoa que tem uma tendência a ser mais gordinho, gordinha, tem uma tendência a ter uma baixa autoestima. Por quê? Porque socialmente falando, essas pessoas não são vistas com um bom olhar, com um olhar positivo. Então, tem questões que são inatas, genéticas, né? Que tem ali uma parcela de interpretação social que vai interferir diretamente na qualidade da nossa autoestima. Tá bom? Acho que tá dando para entender, né, galera? Por exemplo, outro exemplo disso é quando a pessoa nasce com um QI elevado, né? Não gosto muito de usar esse termo, mas uma pessoa que nasce com uma certa facilidade de aprendizado. Essa pessoa, ela tem uma tendência,
tendência, não quer dizer que ela vai ter, mas ela tem uma tendência, né, inata até, porque ela já nasceu com isso, a ter uma boa autoestima, né? Então, pensa só por isso. Já essas outras pessoas que estão nesse grupo que não é tão privilegiado, elas têm uma tendência a ter uma baixa autoestima e a sensação de inferioridade, né? Por ter nascido nesse grupo. Ou não, elas acabam se sentindo um pouco inferior. E aí a gente entra propriamente dentro do relacionamento, propriamente, né, no relacionamento afetivo. O que acontece? Acontece que a necessidade de que o outro me ame, ele começa a ser muito intenso. Por quê? Porque de acordo com tudo isso que eu já falei, de acordo com todo esse contexto que eu coloquei aqui para vocês, eu começo a me sentir inferior. Eu começo a me sentir desvalorizado. Tanto nessa dinâmica de estar o tempo inteiro me doando para o outro, como das diversas situações que podem ocorrer que faz a gente ficar com a baixa autoestima, como, por exemplo, nos relacionarmos com uma pessoa extremamente tóxica que diminui a nossa autoestima e a gente acaba se sentindo muito frustrado, inferiorizado, infeliz, né? Então, a gente passa a ter essa necessidade de que o outro nos ame para que a gente seja valorizado. O outro precisa validar de alguma forma a minha dignidade. Eu passo a repetir aquela frase: eu não sei se eu mereço, eu não sei se eu mereço meus filhos, eu não sei se eu mereço meu casamento, eu não sei se eu mereço a pessoa que está comigo. E aí eu vou repetindo essa frase: eu não sei se eu mereço. Porque, na verdade, eu duvido da minha capacidade, eu duvido da minha dignidade, né? Eu duvido do meu valor. E aí é onde está a baixa autoestima. É na dúvida sobre o seu valor. É na dúvida sobre a sua capacidade. Né? É quando você começa a questionar o que há de bom em você e começa a focar apenas nos lados negativos que você tem. Tá? Então, esse é o primeiro ponto quando a gente fala do relacionamento. É a necessidade de que o outro me ame para que eu me sinta valorizado. Eu não sei se eu mereço, né? É uma frase muito comum que a gente escuta. Um grande exemplo que a gente pode falar aqui, para vocês entenderem com mais facilidade sobre isso, é a gente pensar num balde, tá? Uma pessoa que tem uma baixa autoestima é como se ela tivesse com um balde vazio. E aí o outro, né, que é o companheiro, está com o balde cheio. E aí o que ela faz? Ela tenta o tempo inteiro pegar pelo menos uma gota do balde desse outro. Só que essa gota, ela sempre é insuficiente. E eu sempre preciso de mais. Então eu sempre vou solicitando do outro que ele me ame, ou seja, que ele me dê uma gota para que eu coloque no meu balde que está vazio. Percebe? Só que esse movimento, ele nunca para de se repetir e vira um ciclo sem fim, vira um looping. Por quê? O que acontece? No momento em que eu recebo a gota de água dessa pessoa, eu fico com a gota ali e me sinto em débito. Eu preciso que o outro perceba que eu quero devolver para ele de alguma forma o que ele me deu. Eu me sinto em débito, eu me sinto em falta. E aí eu vou e retribuo com a única coisa que eu tenho, que é uma gota de água. Percebe como esse ciclo ele se torna sem fim? E aí o meu balde nunca está cheio, o do outro continua lá cheio e ele vai me dando só uma gota, sempre me dando migalhas. Tá dando para entender? Então é um processo muito complicado. Quando o outro vai dando gotas, que são essas migalhas, parece ser nunca suficiente, porque de fato não vai ser, nunca vai encher o seu balde, né? E o mais difícil disso, o mais complicado disso, é que a gente tem uma fonte jorrando do nosso lado, mas a gente prefere solicitar uma gota de água do outro. Que fonte é essa? É a fonte da autoestima, que é a fonte que consegue preencher você de alguma forma e você não precisar mais da gota do outro. Mas enquanto você estiver solicitando que o outro te dê migalhas, você não vai conseguir perceber o que você tem ali do seu lado, tá? Então você está mendigando por uma gota enquanto tem uma fonte jorrando ao seu lado e você não percebe. Fica nesse looping sem fim. Você está... Aí eu coloquei aqui uma coisa interessante, que você está... Se você pensar que
nesse movimento você tem que o tempo inteiro estar solicitando do outro e tudo que o outro te der é insuficiente, parece que o outro é o vilão da história e nem sempre é, tá? Por quê? Porque muitas vezes quando a pessoa tem baixa autoestima, ela solicita do outro e o outro é extremamente companheiro. Ele está ali do lado da pessoa, ele apoia, ele dá o melhor dele, ele contribui, ele elogia, ele fala das competências, mas como você está vazio, no sentido de estar com baixa autoestima, você sempre pede, você sempre solicita que o outro dê mais. E o outro fica dando o que ele tem. E por isso que tem alguns relacionamentos em que um dá demais, o outro pede demais, e no final os dois estão vazios. Ou seja, os dois estão sugados de alguma forma, né? E aí é como se tivesse duas baterias aqui, uma transmitindo energia para a outra, mas no final acaba a energia das duas. Deu para entender? Então nunca vai ser suficiente o que ele vai te dar. Tem pessoas realmente, parceiros que realmente são incríveis e que conseguem, né? Que dão o melhor realmente para outra pessoa dentro da relação, mas se no final você não conseguir recuperar ou de alguma forma ressignificar toda a sua história e transformar a sua autoestima em algo positivo, ou seja, deixar a sua autoestima ali no nível adequado, você sempre vai estar o tempo inteiro tentando e nunca vai conseguir, porque tudo que o outro te der vai ser simplesmente insuficiente, né? O que ele te dá são apenas gotas, são apenas migalhas. Você vai precisar de mais que isso. Você vai precisar aprender a se amar, né? E aí o ponto aqui, o ponto-chave é o que eu posso fazer para conseguir mudar esse olhar para mim, né? E conseguir passar a ter uma melhor autoestima. O primeiro ponto é autoconhecimento. É preciso que a gente comece a se conhecer. É preciso que a gente comece a olhar para nós mesmos, entender o que tem de bom em mim, o que eu consigo enxergar em mim que me traz possibilidade de enfrentar o mundo, entende? Às vezes, quando eu tenho uma baixa autoestima, eu olho para mim e não vejo nada. Eu não me vejo com capacidade para conseguir enfrentar as adversidades da vida. E aí eu simplesmente acho que eu não sou capaz, que eu sou insuficiente, que eu não vou conseguir, tá? Que as pessoas são mais importantes que eu, que todo mundo consegue as coisas, menos eu. Então esses discursos, eles são muito frequentes. A gente tem que entender qual o nosso potencial, quais são as nossas habilidades, qual primeiro passo eu posso dar em direção a mudar essa realidade de uma baixa autoestima. Quando eu não consigo perceber qual o primeiro passo que eu posso dar, eu fico simplesmente estagnado, achando que é uma realidade dada e pronto, que eu não posso fazer nada por isso, eu mesmo me iludo, entende? Você tem a possibilidade, sim, de mudar essa realidade e transformar, né, mudar a realidade de uma baixa autoestima para ter uma autoestima mais adequada, uma autoestima saudável, uma autoestima elevada. Mas para que você consiga fazer isso, você precisa dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, se você não tiver atitudes diárias que te ajudem com isso, se você não mudar a sua filosofia de vida e acreditar que é possível conseguir uma autoestima saudável, você vai passar a vida inteira se lastimando e pensando o quanto você não é capaz de conseguir fazer as coisas. Entende? É preciso dar o primeiro passo, é preciso ter uma atitude, né? E é preciso pensar também como o outro dentro da relação está contribuindo para que você tenha uma boa autoestima. A gente vê diariamente pessoas se envolvendo em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos. A gente costuma ver pessoas que estão aí dentro das relações e o parceiro não contribui de nenhuma forma, né, para aquela pessoa, para que ela consiga se estabilizar, para que ela consiga perceber o seu potencial, perceber o quanto ela é capaz. E aí a gente vai vendo que cada vez mais os relacionamentos são tóxicos e abusivos. Então você precisa ver como o seu companheiro, como a sua companheira está contribuindo aí para que você tenha uma boa autoestima, uma autoestima adequada, né? Perceba o que você pode fazer para mudar isso. Não deixe que as desculpas te impeçam de buscar algo. Sério. Não deixe que as desculpas te impeçam de buscar uma nova forma de lidar com a sua autoestima. Muitas vezes porque é falta, eu não tenho dinheiro, terapia é cara, eu não tenho tempo, não, minha autoestima tá ok, tentando se iludir ou se auto-sabotar. Então para de dar desculpas de que você não tem tempo, de que você não tem dinheiro, tá? E corre atrás, tenta melhorar mesmo.
A gente sabe que viver com a baixa autoestima é muito difícil. Você não consegue viver bons relacionamentos, você acha o tempo inteiro que vai ser desprezada, que vai ser abandonada, que vai ser deixada, você não consegue confiar no seu parceiro, muitas vezes você não consegue confiar nem nos seus amigos, né? Saindo um pouquinho aqui de relacionamentos, pessoas que não conseguem confiar nem nos pais, não conseguem confiar nos amigos, não conseguem confiar no chefe, porque sempre acha que as pessoas vão abandoná-la ou vão traí-la de alguma forma, porque está faltando algo nelas e elas começam a projetar nas outras pessoas para tentar buscar alguma explicação para o que elas sentem. Então, não deem desculpas, façam algo. Não deixe para amanhã não, não fique dizendo amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, tá? Então, essa é a nossa live de hoje, é tentar entender um pouquinho esse movimento do tempo inteiro. A gente está se doando demais para o outro, se doando demais e deixando aquela pessoa que é mais importante, que é você, né, de lado. É uma doação extrema, mas um retorno, né? Uma volta muito pequena, tá, galera? Então essa era o recadinho de hoje. Eu vi que o pessoal falou pouco hoje aqui, mas tá tudo certo, tudo ok. Então, eu desejo uma excelente noite para vocês. A gente se vê na próxima quarta-feira, que a gente também vai fazer uma live. Provavelmente quarta-feira seja às 9 horas da noite, tá? Eu confirmo com vocês. E até a próxima, tá, galera? Cheiro. Tchau, tchau.